Doutora Marília, o que esperar daqui em diante? Bom, eu vou aproveitar, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, o que esperar, né? Assim como o CDC, passados 30 anos, né, a gente consegue ver claramente que gerou uma mudança de comportamento no mercado de consumo, mas especialmente, né, o consumidor ele passou a conhecer e a exercer, a entender quais são os seus direitos. Espera-se também que o mesmo ocorra em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu trago algumas como a sociedade, né, está se manifestando sobre o tema. Recentemente nós tivemos a nota técnica da OAB, em que foi afirmado que a advocacia, né, a atividade da advocacia, ela está sim submetida aos ditames da legislação em vigor, né, e que cabe à ANPD, né, falar sobre eventual atividade que esteja ou não, né, privilegiada, né, ou privilegiada no sentido de que se vai ser aplicável ou não a Lei Geral de Proteção de Dados, e inclusive a OAB se colocou à disposição da NPD para auxiliar no fomento à cultura da proteção de dados. A gente tem também, né, a Confederação Nacional de Saúde, que recentemente também lançou em março um código de boas práticas em relação à proteção de dados para prestadores na área da saúde, lembrando que em relação a dados de saúde, a gente fala, né, que dados de saúde são dados pessoais sensíveis, então nesse documento ele traz orientações de condutas a serem praticadas por hospitais e laboratórios. A gente tem também, né, o Dr. Luciano falou do consumidor.gov, que é uma plataforma que fica sob gestão da Senacom, mas a gente também observou, no mês passado, o Reclame Aqui recebeu 574 reclamações com a expressão LGPD, né? E aqui fizeram uma análise por amostragem e 23% das reclamações eram no sentido de que os titulares não tiveram nenhuma resposta das empresas sobre as suas solicitações que versavam sobre os direitos dos titulares, né? 20% dessas reclamações aí tiveram uma nota de 5,5, né? De 0 a 10. E os temas mais recorrentes tratam de ligações indesejadas, coleta excessiva ou irregular de dados e cobrança indevida e exclusão de dados, né? E aqui o que foi apontado nessa pesquisa é que os maiores setores foram telecomunicação, varejo e bancário. A gente observa também, né, que recentemente um banco lançou aí uma campanha sobre proteção de dados. Eu acredito que boa parte de vocês tenha visto, mas isso está disponível de fácil acesso no YouTube. Então, chega uma pessoa e fala assim, fulano de tal, RG tal, nananã, e a pessoa assusta, mas isso virou algo comum, né? Aqui eu trago uma pesquisa realizada pela Cisco, que é uma empresa de tecnologia, que para cada dólar, essa pesquisa, salvo engano, é 2020, para cada dólar investido em privacidade, as empresas têm um retorno de 2,70 dólares, e salvo engano, essa pesquisa ela foi replicada no Brasil, para cada real investido tem um retorno de 3,33, ou seja, né, as empresas estarem em conformidade, respeitarem os direitos dos titulares, traz confiança e credibilidade. E aqui eu trago, né, algumas falas dos diretores da ANPD, a doutora Miriam Wimmer, né, falando que o desafio agora é incentivar o compliance e aumentar a conscientização. O doutor Valdemar Ortunho, que é o diretor-presidente da ANPD, o foco inicial será criar a cultura de dados, né? E eu trago até uma foto de um evento que eu tive a honra de ser a mediadora do IAPD, como a Bonilha disse, eu sou associada fundadora do IAPD, e eu fui mediadora desse evento, e o Dr. Valdemar Ortunho, ele enfatizou a questão da cultura da proteção de dados, que inclusive foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Luciano, né? O primeiro passo da NPD, eles reiteradamente falam isso, que não é imposição de sanção, mas sim trazer essa cultura da proteção de dados, né? Até na semana passada, ministrando uma palestra, me perguntaram, né, o que eu achava, se um dia o Brasil chegaria ao nível de entendimento, de cultura mesmo relacionada à proteção de dados. Eu ainda brinquei, eu falei, você quer que eu fale a verdade ou o que eu gostaria? Mas brincadeiras à parte, sim, gostaria que muito em breve o Brasil chegasse nesse entendimento da importância, né, da cultura
da proteção de dados, dos cuidados que são necessários e da importância mesmo dos dados. Eu acho que tudo bem, né? Eu gosto da Netflix, eu gosto de acessar a Netflix e ter lá, né? A gente fala, inclusive, que as empresas elas não entregam mais só produtos e serviços, elas entregam experiências, porque eu acesso a Netflix e sei muito bem, normalmente a Netflix acerta, né? Quais são os documentários, séries ou filmes que eu vou gostar. Mas desde que eu tenha plena consciência, de que seja transparente, né? De que eu concorde com isso. Aqui eu trago também, né, voltando à fala da NPD, a NPD tem demonstrado, os diretores têm demonstrado extremamente acessíveis, né? Então já criaram recentemente um perfil no LinkedIn, tem perfil no Instagram, sempre a gente acompanha tudo que a NPD vem falando sobre o assunto, né? Claro que recentemente até no dia 28 de janeiro, né, como eu já disse, o Dia Mundial da Proteção de Dados, eles disponibilizaram a agenda do biênio, a agenda regulatória, então a gente sabe que existem inúmeros temas na LGPD que precisam de regulamentação, mas a NPD tem se colocado muito nesse papel de realmente fomentar a cultura da proteção de dados. E é isso, né? Muito mais do que mais do que tudo isso que eu já disse, né? É necessário o envolvimento e a participação de toda a sociedade e não apenas a imposição de sanções. Bom, ficou nítido àqueles que estamos assistindo que estamos diante de um marco regulatório. E um marco regulatório que deve se desdobrar das mais diversas esferas, e como bem colocado pelo Dr. Luciano Tim, se um acidente de carro gera diversas consequências em diversos ramos do direito, é evidente que a aplicação da LGPD também. Um simples vazamento ou um tratamento sem uma base legal adequada pode gerar os mais diversos e consequentes atritos, né? Seja perante o próprio usuário, que é o titular do dado, eventualmente fiscalizações de órgãos de combate e controle à cibersegurança de ministérios públicos, federais ou estaduais, notadamente a própria autoridade, e pessoas coligadas, não é?